Um outro versículo interessante também a esse respeito, respondendo esta pergunta, é o que se encontra em Atos 11:14, porque é a única palavra capaz de salvar toda a família. Veja bem o que diz aqui a palavra de Deus. Em Atos 11, verso 14, a palavra afirma o seguinte: o qual te dirá palavras com as quais te salvarás, tu e toda a tua casa. Vamos ler de novo que o versículo é muito interessante. O qual te dirá palavras com que te salvarás, tu e toda a tua casa. Então, por que essa palavra é viva? Porque Cornélio foi capaz de receber Pedro em sua casa, no momento em que a igreja começa a sair do mundo dos judeus para o mundo gentil, numa missão transcultural, que depois vai se concretizar quando entra em Antioquia e etc. Mas aqui na casa de um gentil, o anjo do Senhor está avisando para Cornélio que Pedro vai falar palavras de Deus para Cornélio, de modo que tanto o Cornélio se salva, como toda a família dele também. Então a palavra de Deus, amado, na sua casa, é capaz de salvar você e salvar a tua família. Não fica ninguém que não seja salvo a partir do momento que você recebe na sua casa a palavra de Deus. Esta palavra muda a história da família, transforma a família. Outra verdade a esse respeito se encontra em Atos 16, 30 e 31. Você conhece muito bem o episódio, quando Cristo provoca aquele terremoto maravilhoso ali na cadeia onde Paulo estava preso, né, naquele cárcere, e de repente cai toda a estrutura ali daquela prisão, e os presos se soltam e o coitado do carcereiro fica apavorado. E começa desesperadamente perguntar o que eu faço, o que foi, o que aconteceu. E Paulo chega então com essa palavra para ele, quando ele faz a seguinte pergunta: o que farei para que seja salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta palavra de Paulo nos ouvidos do rapaz, do carcereiro, levou ele à conversão, ao arrependimento e, conforme a palavra do apóstolo, a casa dele também. Então a palavra de Deus na sua casa, ela muda o ambiente. Digo na sua casa não no sentido como alguns usam, abre no Salmo 91 e deixa em cima em algum lugar. Não, isso aqui não resolve o problema. Ela resolve o problema quando você permite que o Espírito Santo, com a palavra, penetre na sua vida, entre na sua vida. Aí tem mudança, aí tem rumos, aí os relacionamentos começam a mudar, porque a palavra de Deus é viva e na sua casa ela se cumpre. Um outro versículo interessante se encontra aqui em Mateus 4, verso 16, que diz a palavra do Senhor que esse Mateus capítulo 4, 16 é uma resposta dada pelo próprio Jesus ao maior dos adversários. Dê uma olhadinha comigo em Mateus capítulo 4, diz a palavra de Deus aqui, essa verdade santa. Escute bem, Mateus capítulo 4 e o verso de número 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E ao que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Essa verdade também está em Isaías capítulo 9, verso 2. Você pode conferir lá. Um povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E esta luz, aqui está. É o brilho da palavra de Deus que ilumina a mente humana para compreender o plano da salvação divina. Essa mesma palavra Cristo falou para Satanás no verso 6, aqui, quando Satanás desafia a Cristo, pedindo que ele transforme em pão aquelas pedras e etc., no versículo 4, né? E Cristo dá a seguinte resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra alimenta. A palavra é o alimento da alma. A palavra muda a vida, salva a alma, transforma a vida e alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, ilumina a tua mente para você entender o plano de Deus para a salvação. Tanto do homem individualmente, como da família dele e daqueles que o cercam também. Portanto,
Aqui é necessário que se observe essa verdade como ela está escrita. Veja só, nem só de pão. O Senhor está dizendo que não é somente do alimento diário que nós vivemos, mas a palavra de Deus é o alimento diário da tua alma. E a tua alma só encontra apoio, vida e sai da depressão quando você encontra e vive a palavra de Deus. Essa palavra é capaz de tirar da tua alma toda dor, tristeza e depressão. Aquilo aonde a ciência não vai, esta palavra vai e ela resolve, porque ela é viva. Não é palavras apenas filosóficas, palavras que partiram de um filósofo. Não. São palavras que entram na sua vida para mudar a sua vida. Outro detalhe interessante, nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, quando Paulo aconselha Timóteo a respeito do ministério dele, da vida espiritual de Timóteo, e Paulo deixa para ele essa estrutura, que é uma coisa que é muito lindo de contemplar esse versículo, para que o Timóteo realmente pudesse crer na palavra de Deus e na chamada que ele havia recebido do Senhor. Então Paulo diz para Timóteo o seguinte: tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti e da doutrina. Primeira coisa que o pregador precisa ter cuidado é de si mesmo. E daquilo que prega, daquilo que ensina. Porque tendo este cuidado baseado na palavra, te salvarás, pregador. Te salvarás, pastor. Tanto a ti como àqueles que te escutam. Ou seja, o pastor, a igreja, o chefe de família e toda a família. Fazendo assim, nesta palavra, com esta palavra, te salvarás. Tanto a ti como àqueles que estão te escutando também.